muitos líderes têm a tendência de ficar tentando inovar as coisas, assuntos diferentes, assuntos bem, às vezes assuntos estranhos, a tentativa de manter as pessoas cativas ao a sua ministração, a sua palavra, às vezes dependente daquilo que ele fala. O nosso intuito não é esse. O intuito verdadeiro dos pastores, dos líderes, dos mestres cristãos que procedem de Deus é o crescimento espiritual da pessoa. Às vezes nós estamos achando que estamos gerando crescimento espiritual na vida de uma pessoa com muitos assuntos que nós tratamos. E, na verdade, nós estamos apenas enchendo as pessoas de informação, de baixíssima espiritualidade, informações de baixíssima qualidade, que não servem ao reino de Deus, que não servem aos propósitos de Deus, que não servem à graça de Deus. Então, assim, não tem muito sentido a gente ficar inventando um monte de coisa, né? O bom é que os cristãos, via de regra, em sua base fundamental, tenham uma estrutura sólida, e aí sim, a partir dessa estrutura sólida, eles podem construir sua vida espiritual de maneira mais adequada. Claro, nós não estamos dizendo, nenhum de nós que lideramos e ministramos, não estamos dizendo que nós sabemos a fórmula exata e que tem que ser do nosso jeito exclusivamente e não há outras maneiras. Não é isso que estamos dizendo. Estamos apenas tentando contribuir de maneira essencial, é isso que eu quero, é essencial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Então vamos lá, nós já vimos a consciência da salvação, falamos largamente sobre isso. Vimos a experiência, né, da verdadeira libertação. Que é a verdadeira libertação? Nós tratamos sobre isso, né? Na última aula nós falamos sobre a consciência da santificação. Esses assuntos precisam ser tratados. É cansativo, é maçante para algumas pessoas. Mas essa é uma realidade cristã. Nós não podemos simplesmente fingir que ela não existe. Em nome de quê? Em nome de um modernismo, de uma modernidade, de um humanismo que não salvará, que não libertará, que não transformará a pessoa em alguém mais parecido com Jesus. Então não resolve. Agora, nós sabemos que se estabelecermos as bases para um crescimento espiritual saudável, mais e mais seremos parecidos com Jesus. Nós precisamos responder uma pergunta. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Imagine, por exemplo, o dia a dia de Jesus, né? Comunhão com Deus, vida espiritual elevada, milagres, sinais, prodígios, presença de Deus, manifestação assim de sobrenaturalidade. Jesus não tinha nenhuma necessidade, Jesus não sofria nenhuma falta, Jesus era completo. Você não quer uma vida dessa? Eu quero. Você não quer uma vida dessa? É fácil? Óbvio que não. Né? Nós estamos lidando com facilidades. O reino de Deus não lida com facilidades. Bem, gente, isso aqui é importante você anotar. Eu já vou anotar aqui também, né? Eu sempre anoto junto com você, né? Não lida com facilidades. Pode colocar até entre aspas isso aí, tá? O reino de Deus não lida com facilidades. Não estamos falando de coisas fáceis, né? Estamos falando de coisas não pesadas, porque João vai dizer, os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. Há uma cruz a carregar, mas Jesus não está falando de um peso que você não pode suportar. Certo? O peso que você não podia suportar, Jesus já carregou por você, porque você não podia lá na cruz. Agora a cruz que você carrega, ela é leve, ela não é pesada, certo? Porque os mandamentos de Deus não são pesados, ok? No entanto, nós não estamos lidando com coisas fáceis, o evangelho não é o caminho mais fácil, ok? O evangelho, isso aqui também é importante anotar. Porque parece que a gente está lidando assim com as coisas. Então, a gente vê tanta gente numa ostentação de vida tão grande,
que nós temos a tendência de imaginar que o evangelho é uma vida fácil, né? E não é assim, né? O evangelho, ele não é um evangelho de vida fácil. Eu ia anotar aqui, mas... Certo? Então, nós não estamos lidando com um nível de coisas fáceis. O evangelho, a vida com Deus, é uma vida séria. Uma vida séria. É uma vida grave, no sentido de seriedade. Ok? Então, o crescimento espiritual também é lidado por Deus de maneira séria. Não é uma brincadeira, não é um oba-oba, não é ostentação, não é status, fama, pompa. Ok? O reino de Deus, o evangelho de Deus, ainda que influencie e que possa mudar o mundo inteiro, né? O evangelho não lida com essas coisas fáceis, fracas, espiritualidade baixa e coisas semelhantes. Ok? Vamos então fundamentar a nossa vida espiritual em coisas sólidas. E aí sim, o que construirmos em cima disso será um prédio de prata, pedras preciosas ou ouro, segundo Paulo vai dizer. Eu não quero construir de madeira, feno e palha. Né? O nosso projeto, nosso propósito é construir uma vida espiritual, uma vida em cima destes fundamentos, né? A pedra fundamental, o alicerce é Cristo, né? Paulo diz: eu como sábio, bom dia, Francisquinha, é algo muito, muito, muito profundo. O alicerce é Cristo. Os fundamentos, essas colunas que você levanta esta casa, né? E aí podemos dizer que aquilo que estamos falando aqui dessas consciências, né? Essas bases fundamentais são colunas, né? E aí você vai construindo sua vida. Aí, claro, a construção, o embelezamento é seu, né? Mas a base, o alicerce, tudo isso já está pré-determinado. O material com o qual você constrói o alicerce e as bases fundamentais para o seu crescimento espiritual ele já é previamente determinado. Você não pode inventar. Você não pode criar nada. Você não pode... não, vou mudar aqui. Não muda. Isso não muda. Ao longo dos séculos, isso não muda. O alicerce é o mesmo. As bases são as mesmas. Né? O material já está pré-determinado. Deus só quer que construa dessa forma. Quando você tenta mudar o material, né, o problema é que você não cria nada. E você cria uma substância, uma estrutura que facilmente é destruída. Olha o que Jesus diz. Lembra o que Jesus falou lá? Mateus 8, quando ele fala do aquele que ouve a palavra e pratica e aquele que não ouve a palavra e pratica. O que ouve a quem compararei o que escuta a minha palavra e a pratica? É só escutar. A gente sabe disso, gente. A gente sabe disso há séculos. Não é só escutar. Mas parece que a gente... É incrível, mas quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que ficar dizendo as coisas básicas. É impressionante a tendência do esquecimento que a gente tem. Certo? Então, a quem compararia um homem que ouve a minha palavra e pratica? Alguém sábio, né? Um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí o que acontece? Vê as torrentes, vê os problemas, veio um turbilhão de crises e bateram, né? Torrentes, chuvas, ventos, são as crises, as demandas, as dificuldades, os problemas da vida que tentam nos destruir, e tentam mesmo. Ele disse: bateu com ímpeto, com força, como diz lá. A casa não foi abalada, porque estava fundada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Jesus aqui. Olha o que acontece. Aí ele diz: mas a quem eu vou comparar um homem que escuta, uma pessoa que escuta e não pratica? Gente, isso é velho. Tem 2000 anos isso aí. Não mudou. Vou a um homem que construiu sua casa, não quis ter esforço, não quis cavar mais fundo,
não quis encontrar a rocha mais profunda um pouquinho na terra para poder construir a sua vida, o alicerce, a sua casa. Construiu sobre a areia. Não, aqui não vai acontecer nada não, vamos construir aqui mesmo, tá bom. Ó, o terreninho tá plano, não precisa de muita coisa não, o terreno plano não precisa de alicerce não, é só colocar um negócio aqui. Vamos fazer, tá bom, vamos ganhar tempo, vamos ser pessoas mais rápidas, né? Vamos ser mais dinâmicas, vamos fazer logo aqui de qualquer jeito, tá bom, faz aí, meu filho, faz uma estrutura bonita, mas não precisa de alicerce não. Aí ele diz, aí veio o que aconteceu com o outro, acontece com o de cá também, ou seja, a vida, as demandas da vida, os problemas da vida, as crises da vida, os embates da vida, a gravidade da vida, os problemas da vida acontecem para todas as pessoas. A diferença é onde a nossa vida foi construída. Aí o que acontece? Quem construiu sobre a areia veio a mesma coisa que aconteceu com o outro, bateu com força, diz assim, e ruiu aquela casa. E não só isso, tem um texto que ele fala assim, e grande foi a sua ruína. Não foi pouco não, acabou com tudo, perdeu tudo. Por quê? Perdeu a vida, perdeu tudo, perdeu a esperança, perdeu os fundamentos, perdeu a estrutura, perdeu tudo. Por quê? Porque a vida não estava construída sobre a rocha, que é a palavra. O tema hoje é esse aí, a palavra de Deus. Nós precisamos saber que tem um motivo pelo qual Deus orientou, ordenou, deixou a escritura escrita. Podia ser falada, podia ser transmitida como foi no passado apenas oralmente, e estava tudo bem. Mas não, o Senhor permitiu e trabalhou pelo seu Espírito para que a Escritura chegasse até nós de forma escrita, para toda a humanidade, desde sempre, desde a época de Moisés. Ok? Moisés foi o primeiro, começou a escrever as coisas. Então, Deus desejou que isso chegasse até nós da forma escrita. Por que escrita? Deus também sabia que a humanidade ia se desenvolver e desenvolver sua forma de comunicação. Deus não é pego de surpresa e Deus não deixa de usar as tecnologias à sua disposição. Por isso estamos usando a internet. Porque Deus é mais tecnológico, mais avançado do que Deus não existe. Ele conhece o futuro. Ele sabe que aparelhos existirão no futuro que nós nem sequer imaginamos. Então Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele tem tudo. Ele pensou em tudo. Certo? Pensou em tudo. Inclusive projetou para que as coisas dessem errado. Todas as possibilidades estavam diante de Deus. Certo? Ele sabia que tal escolha ia provocar tal realidade. Lembra da conversinha do multiverso? Ele sabia que tal decisão ia criar uma realidade e que tal decisão ia criar outra realidade. Estava diante dele, sabia de todas as possibilidades. Deus sabe, sabia? Não sabe. Ok? E Deus não é pego de surpresa. Então Deus usa toda a tecnologia. Na época inicial, bem inicial, era oral, mas depois que veio a forma escrita, né, Deus então também ordenou que tudo quanto ele falasse, passasse também a se tornar escrito. Inicialmente em pedra, depois em pergaminhos, né? E hoje em papel. Não, em papel e hoje já está indo para o digital. Né? Nós temos praticamente todas as Bíblias, todas as versões de forma digitalizada. E não apenas as versões, as mensagens, as pregações e as igrejas também estão no mundo virtual. Por quê? Porque à medida que a tecnologia avança, o Senhor também já previamente determinou, né, já imaginou e já desejou que a gente também avançasse. Bom, então já vimos tudo isso. Atos no capítulo 17, tome aí a sua Bíblia, né? Tome aí a sua Bíblia, nós estamos falando, já começamos a falar sobre esse base fundamental do crescimento espiritual saudável,
Falta só mais um depois desse, né? E aí encerra esse tema e iniciamos outro tema, porque é uma escola bíblica discipular. É igual uma EBD, uma escola bíblica dominical, onde tem vários assuntos que a ideia é ensinar a doutrina e a revelação da palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. E você vai lembrando de tudo, como sempre foi até hoje. Okay? Jesus mandou fazer isso. Jesus mandou fazer a escola bíblica dominical, não com essas palavras. Jesus mandou fazer a escola bíblica discipular, não com estas palavras. Mas Jesus mandou fazer o discipulado, ir por todo o mundo, né? Fazer discípulos em todas as nações, batizando as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto tenho ordenado. Então Jesus mandou fazer discipulado, mandou ensinar o que ele ensinou. Okay? Para que as pessoas guardassem. Guardar, lembre-se, guardar não é pegar e pôr numa gaveta. Guardar é aceitar, compreender e aplicar isso em sua vida. Guardar envolve uma ação, também um verbo. E não é só uma ação de estática que vai parar, né? Assim, eu coloquei na gaveta e ficou guardado lá. Você fez uma ação inicial, mas ele depois ficou parado lá. Não tem serventia alguma, a não ser ficar lá guardado. Não serve para nada, está guardado. Não está se movimentando. A ideia de guardar na escritura não é essa. A ideia de guardar é você receber, então você já guardou. Recebeu, está dentro de você. Você entendeu e agora você pratica. Você vive a vida de acordo com isso que você entendeu. Ok? Atos 17, no versículo 11, que a gente tem que correr aí, já estamos aqui. Esse texto é muito conhecido dos cristãos no mundo todo. Ora, Atos 17, versículo 11. Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, desejosos, né? Examinando as escrituras, receberam a palavra, aquilo que Paulo e os seus companheiros, né, estavam ministrando, certo? E aí, na palavra que eles estavam ministrando, eles estavam falando sobre a Escritura. E aí, o que é que os de Bereia fizeram? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O que eu gosto em Atos dos Apóstolos é que a igreja não é a igreja de final de semana. Atos dos Apóstolos é a vida da igreja. Como é que ela é vivida no dia a dia. As cartas são a resolução de problemas. As cartas apostólicas são para resolver problemas, para ensinar a orientação correta do que nós temos que crer, a doutrina, quer dizer, o ensino da doutrina. As cartas são para trazer a unidade das igrejas num pensamento geral, né? Cria unidade, ou seja, todos têm a mesma coisa, todos sabem a mesma coisa, todos têm acesso à mesma informação, ao mesmo conhecimento, traz unidade. Mas as cartas não dizem como é que a pessoa vive todo dia, dia a dia. Raramente ela fala isso. Ela trata de coisas gerais, né? Justamente porque ela lida com o geral, com o todo. As cartas lidam com o todo, procuram lidar com a igreja, ou de uma cidade inteira, de uma região inteira. Gálatas não é uma cidade. Gálatas era uma região que compunham várias cidades. No caso, Éfeso era uma cidade, certo? Corinto era uma cidade, mas Gálatas não, né? Roma era uma cidade, mas capital de império. Então tudo que Roma recebia, Roma espalhava, tinha o poder de alcançar um número muito mais amplo do que a própria cidade. Era um ponto de transmissão, assim como Antioquia. Era um ponto de transmissão. Éfeso também. Mas olha que interessante. Gálatas não é uma cidade. Gálatas é uma região que compunha muitas cidades. Então, as cartas lidam de maneira geral. Mas Atos dos Apóstolos, o que é interessante, porque Atos dos Apóstolos é a vida diária da igreja.
demonstra como é que a igreja vive no dia a dia, na sua relação com a sociedade que lhe cerca, uma sociedade pagã, como a nossa hoje, né? Mesmo que a maioria se diga cristão, católico ou evangélico em nosso país ou no Ocidente, nos países ocidentais, tem muito paganismo e humanismo nesse cristianismo que as pessoas falam, que não é prática, é só uma forma de falar, certo? Então, da mesma forma como antes, o mundo era pagão, não tinha uma fé genuína em Deus e muitos sequer conheciam Deus de verdade. Então, como é que essa igreja se relacionava? Desde Jerusalém até Roma. Como era o dia a dia dessa igreja? Está ali sendo visto em Atos dos Apóstolos. Isso para mim é maravilhoso, porque nós devemos, embora não vai reproduzir igualzinho, mas a gente tem uma noção de como ser igreja no dia a dia, certo? Então, o que eu gosto dessa palavra aqui, examinando as escrituras todos os dias, é que a igreja nunca foi um projeto de fim de semana. Ok? A igreja nunca foi um projeto de fim de semana, certo? A igreja nem sequer era um projeto de sábado. Ah, não, o dia de culto era o sábado, para os judeus. Para a igreja, o dia de culto era o sábado? Não, o dia de culto era todo dia. Gente, a graça, a fé em Cristo, ele não diminui as coisas. A fé em Cristo aumenta a quantidade de possibilidades. A fé em Cristo, o cristianismo, a fé cristã, não diminui, não fica fazendo, não faz resuminho. A fé cristã não é síntese. A fé cristã é o todo. A fé cristã é plenitude. Então é tudo, tem muito mais possibilidades, muito mais coisas todos os dias. Então a fé cristã não é um projeto. Deus não intentou que a nossa fé cristã ou que a igreja fosse um projeto de dia de sábado ou de fim de semana. A igreja é um projeto das escrituras todos os dias para ver se de fato as coisas eram assim, porque eles não tinham um projeto de vida espiritual como se fosse um momento de fim de semana. Crente que só vai na igreja no domingo ou no sábado. Esse não é o projeto de Deus. O cristianismo, a fé cristã, não é um projeto de fim de semana. É um projeto de todos os dias. Todos os dias você cultua a Deus. Todos os dias você adora a Deus. Todos os dias. E agora com a rede social, mais ainda, você pode fazer isso várias vezes. Ok? A igreja pode fazer isso várias vezes. Bom seria se nós tivéssemos, sim, cultos presenciais todos os dias. E pode ir. A fé é mais importante. Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Se eu não entender isso, eu vou usar apenas o final de semana para cultuar a Deus. E se não tiver, tanto faz como tanto fez. Porque eu não tenho preocupação se vou ou não. Porque a minha vida espiritual é fraca. O nível dela é outro. Ela está lá embaixo. Ela não entendeu nada da fé. Isso não é uma acusação, gente. Isso é a realidade. Nós estamos falando, bases sólidas, fundamentais para um crescimento espiritual saudável. Tem que ser assim. Se não for assim, não dá. Então não tem crescimento espiritual saudável. Tem um crescimento espiritual doentio. É o que nós temos visto em grande maior parte das pessoas. Infelizmente. Certo? Falta o quê? Falta esse tipo de ensino. Falta, sim, às vezes, uma cobrança um pouco mais. Ó, querido, isso não é vida cristã. Isso não é vida com Deus. É todos os dias. Você precisa entender que cada dia você precisa cultuar a Deus. Cada dia você precisa ler a palavra. Cada dia você precisa orar. Cada dia você precisa... Se sua igreja tivesse culto todo dia, você tinha que fazer... se fosse possível, você teria que estar todos os dias. Mas quais são os cultos que sua igreja, sua comunidade de fé tem? 1, 2, 3. Além disso, tem o que? Tem tal coisa, tem tal
reunião, tem tal ministério que tal dia faz isso, beleza? Então, se é uma coisa porque eu posso estar, eu quero estar. Ah, vai abrir uma congregação, vai abrir uma célula, vai abrir um culto na casa de uma pessoa. Imagina, a pessoa não faz nada. Em nome de quê? Eu estou trabalhando. Para quê? Ah, para pagar minhas contas, sustentar minha família. É só para isso que você trabalha? Para pagar suas contas, sustentar sua família? O seu trabalho se resume a isso? Se seu trabalho se resume a isso, você não entendeu nada do reino de Deus. O reino de Deus ainda não está em você. É grave, mas é porque faltou o crescimento espiritual, a base saudável. Okay? Mas eu queria ler com vocês o enunciado que tem aqui. Nós devemos ter a atitude de bereanos, povo de Bereia, Tessalônica, do que aquela turma anterior de Tessalônica lá. Não que os tessalonicenses todos fossem, mas o grupo, né, um grupo específico, criou uma confusão. Então Paulo saiu de lá com seus companheiros. E o que acontece? Vai para outra cidade, chega em Bereia. Em Bereia, o povo de Bereia, que tinha tendência, que lia a escritura, que eram judeus, religiosos, que realmente eram mais tranquilos e mais decentes, queriam saber se aquilo que Paulo estava falando era bíblico mesmo. E todos os dias, né, Paulo pregava e eles conferiam, não, realmente isso está correto. Teve muito mais sucesso ali, porque a postura dessas pessoas em relação à escritura foi positiva, foi melhor, ok? Então nós devemos ter atitude bereanos, nós hoje devemos ter atitude bereanos, pessoas que examinam as escrituras diariamente para compreender todas as coisas que nelas estão escritas, para nos alimentar espiritualmente da mente de Deus e conhecer seus propósitos e sua vontade para toda a nossa vida. A vontade de Deus não é só a nossa salvação. A vontade de Deus não é só a nossa redenção. A vontade de Deus não é só a nossa justificação. A vontade de Deus não é só a pregação do Evangelho. A vontade de Deus não é só a nossa santificação. A vontade de Deus é muito maior do que isso. Ela compõe todas as áreas da nossa vida. Desde a área física mesmo, saúde, até a eternidade, o futuro. Então, não é só uma coisa, são todas as coisas. Como eu disse, o Evangelho, a fé cristã, não é resumo, não é síntese. A fé cristã é plenitude. Abarca tudo. A antiga aliança não abarcava cada item. O próprio Jesus, quando falou sobre o adultério, por exemplo, que eles davam carta de divórcio e tal, etc. e tal, eles tinham uma noção sintetizada, resumidinha. Jesus disse, não é isso não. É maior que isso. Eles não gostaram, né? Não, peraí. Não, exatamente. A intenção de Deus não foi só isso aqui, meu filho. Resumindo, você está se apegando a um texto, a uma palavra literal, mas está esquecendo da espiritualidade que tem aí. Está esquecendo da intenção do autor. Né? Não é só que você não pratique fisicamente o ato consumado, é que você também evite aquilo que te leva até ele. No processo. E eles não gostaram, porque eles estavam achando que era uma coisa muito literal, consumada. Não é assim. Peraí, a intenção do autor não é essa. Então, a fé cristã, o evangelho, não é uma síntese. A fé cristã, o evangelho, a plenitude é maior. Então, é isso que nós temos que entender. Deus tem caminhando para o encerramento, eu quero ler alguns textos com você. Por exemplo, vocês lembram de Lucas, no capítulo 24, quando os discípulos lá na manhã, no dia da ressurreição, no domingo, esse é um texto muito conhecido, os discípulos no caminho de Emaús, Cleófas, né, e o outro lá, eles estavam conversando, Lucas 24, a partir do versículo 13, né, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, lembram disso aí? E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não perceberam, Jesus chegou lá e se aproximou. Gente, isso é maravilhoso. Imagina você estar numa situação dessa.
né? Isso é real diante de você, né? E eles não perceberam, né? E iam conversando a respeito de tudo que ia acontecer. Porém, versículo 16, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles estavam descendo, né? De Jerusalém para Emaús, né? Então, se eles estavam descendo, ele vai dizer: o camarada veio de lá e não sabe o que aconteceu? Veio junto com a gente de Jerusalém, não sabe o que aconteceu, né? E, por incrível que pareça, Jesus gosta disso. Ele lhe perguntou: do que se trata? Como se não soubesse, né? Para eles falar. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Mas Jesus era só profeta? Vocês estão me entendendo? Pedro tem uma revelação antes da morte de Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Pedro, Tiago e João tinham uma revelação mais profunda sobre Cristo, propositalmente porque Cristo os aproximou. Mas os outros discípulos, a mentalidade que eles tinham sobre Jesus ainda era de profeta. É um profeta. Era um profeta. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha que era essa a mente deles. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, que ele fosse o Messias, né? Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Tem 3 dias já. Olha a frustração da expectativa desses discípulos. Tamanho da frustração deles. Entristecidos, frustrados. A gente pensou que era uma coisa, mas não era. Aí eles vão dizer, eles mesmo disseram: é verdade também que algumas mulheres no nosso grupo, mulheres sempre à frente na comunhão com Deus. Mulheres sempre à frente, né? Sempre mais avançadinhas, sempre mais avançadas, né? É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. A mulher foi a primeira que está dizendo: tem que estar vivo, não está lá não. E os apóstolos e os homens? Não sei. As mulheres, gente, têm essa tendência, tá? Tem esse negócio mesmo. Tá mais avançado o negócio. De fato, né? Isso aconteceu. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Foram lá para ver se o que elas disseram era verdade. Mas não viram. Não viram ele, não. Então, ele lhes disse, versículo 25: como vocês são insensatos e tardios, né? E demoram para crer em tudo que os profetas disseram. As mulheres não demoraram, não. Como vocês são insensatos e lerdinhos, hein? Tardios é lerdo. Vocês são lerdos para crer. Como vocês são lerdos, que é coisa de homem mesmo. Homem é meio assim, meio lerdo mesmo. Fala sério, né? Como vocês são insensatos e lerdos, né? Tardios para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Olha que interessante, Jesus usa essa expressão, versículo 26. Não é verdade que o Cristo... Quem é o Cristo? O Filho do Deus vivo. Não é só um profeta não, filho. É o Cristo. Ele falando de si mesmo. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E aqui vem a parte que eu quero destacar. Versículo 27. E começando por Moisés, a Torá, Gênesis a Deuteronômio. E começando por Moisés, a Torá, e todos os profetas, de Daniel
a Malaquias, daqui todos os profetas. Todos os profetas. O caminho era longo, 10 quilômetros. Dá para falar tudo. Eu andar 10 quilômetros com uma pessoa do meu lado, com 2 mil, eu converso sobre bastante livro da Bíblia. Andando 10 quilômetros. Dá para falar bastante. Né? E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ora, Jesus tinha necessidade de conhecer todas as Escrituras? Ele não tinha. Mas conhecia. Olha a importância da Escritura. Olha a importância da Escritura para o próprio Cristo. Agora, vamos mais à frente. Umas palavras de Jesus antes da sua morte. Evangelho de João, capítulo 15, para a gente encerrar, tá? A gente está encerrando. No versículo 7, Jesus vai dizer assim, olha que promessa. Esta é uma promessa poderosa. Esta é uma promessa poderosa. Se permanecerdes em mim, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, se você ficar em mim, comigo, na minha presença, ficar com Jesus é ficar com Ele, é permanecer nele, na igreja dele, no reino dele, na vontade dele, para a glória dele. É tudo junto. Não é só dizer assim, eu creio em Jesus em casa. Não existe isso. Isso não foi, nunca foi o projeto de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, em vocês, vocês em mim e as minhas palavras dentro de vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. É ou não é uma promessa extraordinária? Uma promessa poderosa. E o último texto, Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, último texto desta manhã, diz assim, que a palavra de Cristo, que Jesus ensinou, a palavra de Cristo é o que Jesus ensinou. Quem está falando isso? Paulo. Escrevendo em uma carta para a igreja de Colossos, uma cidade, dizendo assim, que a palavra de Jesus, aquilo que Jesus falou, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Paulo não está dizendo que as minhas palavras, as palavras de Paulo, não. Paulo está dizendo que as palavras de Jesus, as palavras que Jesus ensinou, que as palavras de Jesus, que as palavras de Cristo habite ricamente em vocês. Não só habite, mas ricamente, de forma abundante você tem que conhecer as palavras de Cristo. De forma poderosa, plena, absoluta, total, o máximo que você puder. Tem que transbordar na sua vida. Você falar, mesmo que você não diga capítulo, texto, nem um livro, mas você tem que falar a palavra de Cristo. Né? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam. Instruir é ensinar. E aconselhem-se mutuamente. Olha, duas atitudes. Atitude de discipular e atitude de aconselhar. Discipular e aconselhamento. Andam juntos na fé cristã. Que a palavra de Cristo habite ricamente. Quando você está cheio da palavra de Cristo, do que Jesus falou em sua vida, do que Jesus falou, e você compreende o que Jesus falou, sabe o que Jesus falou, lê o que Jesus falou, absorve o que Jesus falou em sua vida, você tem condições de instruir outra pessoa, de ensinar outra pessoa e de aconselhar outra pessoa. O que o mundo precisa, além de pastores, é de bons conselhos. As pessoas pagam por conselhos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente, né, uns aos outros. Como? Quando a palavra de Cristo está em você, de forma abundante, o que acontece? Você tem aí sabedoria.
instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria da palavra, que procede de Deus, da revelação da palavra. Toda a sabedoria, louvando a Deus. Aí você não só... Olha que versículo interessante, poderoso. Palavra de Cristo habitando profundamente em você, te capacita a ensinar o outro e aconselhar o outro. Mas não só isso, com tremenda sabedoria. E não apenas isso, não apenas com tremenda sabedoria, mas aí você emite louvor a Deus. Você adora a Deus, você louva a Deus de forma plena. Como é que a gente louva a Deus? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. E não apenas isso, com gratidão. Somos gratos por tudo. Não somos ingratos, somos gratos. E aí ele encerra no 27. É natural que quem está cheio da palavra de Cristo tem essas atitudes. E aí encerra como? E tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, que obra é ação, tá? Por isso que a Nova Almeida Atualizada traz a palavra ação, porque são ações, atitudes, né? Seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Porque a palavra de Cristo está dentro de você. Você conhece as palavras de Jesus. Você acredita, você está cheia das palavras de Jesus, do que Jesus ensinou, dos evangelhos, do que Jesus ensinou, está cheio. Você está recebendo revelação, entendimento, sabedoria. E você tem condições de ensinar uma pessoa, você tem condições de aconselhar outra pessoa, porque a sabedoria de Deus flui aí. E não apenas isso, você adora a Deus, cantando, aqui, com música. Com boa música, verdadeira música, hinos, salmos e cânticos espirituais. Você louva a Deus de verdade, com música, e não apenas isso. Você é grato, tem uma atitude de gratidão. Você é grato por tudo a Deus. E tudo quanto você faz na sua vida, você faz em nome de Jesus, dando glória e honra ao Pai. Gente, vocês estão vendo que igreja não é projeto final de semana? Igreja é projeto para todos os dias. Todos os dias. Todas as horas. Todos os momentos. Todos os meses. Todos os anos. Para a vida toda. Isso é o projeto de Deus para você. Isso é ser igreja. Não tem como ser de Cristo e não ser igreja. Não tem como ser de Cristo e não estar na igreja. Cristo amou a igreja. Reunir o seu povo na igreja. Ok? É projeto de Deus, a mente de Cristo. Digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha que você falou, esta revelação sobre a minha pessoa, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha. Antes de Jesus morrer na cruz, ele disse isso. E sobre esta revelação, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. O projeto de Jesus é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Pela igreja. Tem igreja. Não importa, eu não quero saber de igreja que está errada, meu filho. Eu quero saber da igreja de Cristo, da verdadeira igreja de Deus. Estou falando da igreja, que é a maioria, 99%. Você quer que 1% responda por 99%? Você quer que 1% de pastores fracassados, falidos, demonizados, sejam a vara de medir de 99% de pastores? Você quer que 1% de igrejas falidas, fracassadas, pecaminosas, sejam
a vara de medir de 99% de igrejas de Cristo. É claro que não. Então deixa esses 1% para lá. O próprio Cristo vai lidar com essa turma. Mas 99% na minha ótica, é negócio de 87%, 35%, 78%, 99% do povo de Deus é de Deus. 99% das igrejas de Deus são de Deus. 99% dos pastores são de Deus. 1% deixa essa turma para lá. Joio, malignos, endemoniados, enganosos, pastores de si mesmo. Deixa essa turma para lá, gente. Não perde tempo com essa turma. O próprio Deus se encarrega de destruí-los ao final. Mas estamos falando da igreja. Jesus, o projeto de Jesus é a igreja. Por isso, glória a Deus pela igreja. É a instituição que permanece por mais tempo neste planeta. Até hoje. Com todas as tentativas internas e externas de destruí-la, as portas do inferno, isso é verdadeiro, foi Jesus quem disse, não prevalecem contra a minha igreja. A parte desta igreja, sobre o 1%, que as portas do inferno prevalecem, não é a igreja de Jesus. Ah, bispo, mas a parábola das virgens fala de metade, né? Sim. Fala de metade. Eu estou falando aqui, não é de metade. O que ele está dizendo é que uma parte fica, outra parte fica. Não é que 50% da igreja se salva e outros 50% se perdem. Não é, ele está dizendo, ali não é um percentual. Ali é a noiva. Ou seja, é como se fosse 1 a 1. Uma pessoa pode se salvar, uma pessoa pode se perder, se não compreender a história da lâmpada, do óleo, de resguardar-se. Todas eram virgens. Ninguém era impura. A falta ali na parábola das 10 virgens era o entendimento sobre o óleo, que deveria ter reservas, e não tinha reservas. Precisou dispor do que não podia, ou seja, sair do ambiente de espera para ir buscar o óleo que não tinha. Quando isso aconteceu, foi um equívoco de compreensão. O Senhor voltou. Ficaram de fora. Aquilo não é só porque é 5, metade, metade. Aquilo está dizendo, um pode ficar, outro pode ir. 5 pode ir, 5 pode ficar. Se não compreender. Aquilo ali não é uma determinação de que é um percentual determinado. Não, é que pode acontecer. Ele está avisando para que aquilo não aconteça. A parábola é um aviso nesse caso para que aquilo não aconteça. Mas glória a Deus pela vida da igreja. Glória a Deus pela vida da igreja de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus pela vida da igreja na terra. É a agência autorizada, a única agência autorizada do reino de Deus. É a única embaixada autorizada do reino de Deus. É a única representante oficial do reino de Deus na terra. O reino de Deus é maior que a igreja, mas a representante, a embaixada oficial é a igreja de Jesus Cristo. Deus projetou assim. Não adianta reclamar, brigar, chiar. Pode fazer o que quiser. Está indo contra a vontade de Deus. Amém? 1h e 6 minutos.